Se prepara, crente, é hoje. Até com as duas mãos, cheio de azeite de unção, para liberar cura, libertação. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Aleluia. Vem, crente, vai chamando aí. Aliás, não chama não, chama não. Se for pesar na live, fica lavando louça, vai fazer qualquer outra coisa. Vem para cooperar. Impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Aleluia. Nós proclamamos: poderoso és, grandioso és, Ouça. como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus. Nós proclamamos: poderoso. É hora do culto, crente, é hora de adorar a Deus. O que você está fazendo? Acorda, Brasil. Você está achando que é normal o que está acontecendo? Não é normal. E eu vou mostrar na Bíblia. Os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Esse é o reino infalível, imutável. Quando Daniel viu uma pedra pequena, ele viu um reino que destruía todos os outros reinos. Vou voltar essa canção de novo. Quantas vezes precisar voltar ela? Lutamos com armas de fé. Lutamos com armas de fé. E nada irá resistir. Nada. Enquanto adoramos. Adoração, arma de ataque. Em meio às tribulações. O que a gente mais vê é crente. Vamos orar, a gente já está orando, pessoal. Pelo amor de Deus. A oração é o nosso alimento. A gente precisa entender o que está acontecendo. Vamos. Vitorioso és, na tempestade está. Teu nome infalível és. Manda esse aviãozinho aí, ó. Vamos acordar os crentes que estão dormindo. Chama o crente, o ímpio, o ateu, a toa. Chama todo mundo para a sala hoje. Eu tenho algo muito poderoso para entregar. E nada irá me. Essa live eu não sei se vai salvar o não crente, mas que vai libertar os crentes, vai. Muralhas vão estremer. Vai, hoje vai abalar, irmão Edson. Vamos lá, Viviane. Cadeias irão se romper. Tem crente que não entra porque sabe que eu não vou massagear. E hoje, sexta-feira, você acha que eu queria estar aqui ou estar no púlpito? Agora você vai ouvir tudo que Deus tem que falar. Que Deus vai falar. Na tempestade está. Aleluia. Teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono assim está. Teu nome imutável é. Hoje vamos arrebentar a boca do balão aqui. De audiência, não sei. Mas daquilo que Deus plantou no meu coração para entregar para você. Como um trovão, impetuoso, poderoso. Dá uma chamada no crente que está dormindo aí. E vem para essa live. Aliás, vem para esse culto, tá? Que vem ao céu. Nós
Eu estou aqui porque Deus me autorizou eu estar aqui. Deus não me obriga a estar aqui. Não. Não vou dizer que Deus me obriga a estar aqui, porque Deus tem alguém muito melhor do que eu para estar aqui. Só que Deus me deu a escolha. O poder da escolha. Você quer ser um arauto, uma voz, ou você quer ser um eco? Você quer dominar ou ser dominado? Você decide. Você decide ser massa ou você decide ser filho? Você decide ouvir o que as pessoas falam ou você decide ouvir a minha voz? Vai contra tudo e contra todos. Vai contra a organização, vai contra governo, vai contra religiosos, vai contra santarrões, vai contra um monte de gente, vai contra conselho de pastores, vai contra congresso, vai contra um monte de coisa. Você está disposto a ouvir a minha voz e obedecê-la? Então aguenta firme. A única coisa que Deus quer é que eu seja resiliente naquilo que Ele quer. Então eu quero convidar você para a gente estourar a boca do balão hoje, com o maior número de crentes já visto em uma live, pelo menos na minha, né? Porque graças a Deus tem pessoas que têm muito mais seguidores, tem muito mais gente e fazem lives aí gloriosas. Mas eu quero que você, que é um servo de Deus, um filho de Deus, que reconhece Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua alma, e que você quer ouvir uma palavra que pode te trazer um alerta. Eu não sou aqui para fazer amizade com ninguém, eu não estou aqui para ser amiguinho de ninguém, eu estou aqui para ser uma voz profética, eu estou aqui para ser uma voz que ecoa, que direciona. Você gostando ou você não gostando, você precisa entender que algumas vozes vai destoar das vozes que estão falando a mesma coisa. E eu quero ser essa voz e quero te incentivar a ser uma voz profética nessa noite. Eu quero iniciar com uma frase, eu não sei se você conhece ela. Eu vou iniciar essa frase e essa retórica e essa palavra, eu já falei lá nos stories, que se você não tiver estômago e ouvido e sensibilidade para ouvir, por favor não fique aqui porque você vai ser um peso e vai criticar. Mas se você veio para essa live, venha, participe, fale o que você quiser falar, mas você vai ouvir e eu vou ouvir o que nós precisamos ouvir. E alguém pode dizer, pastor, mas assim o senhor não vai ganhar ninguém. Eu prefiro não ganhar ninguém e falar a verdade do que ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma. Então eu quero falar a verdade, não a minha verdade, mas a verdade bíblica. Preste muita atenção nessa frase que eu vou soltar agora. Não é o quanto você aguenta bater ou o quanto você bate. Você precisa aprender ou entender o quanto você aguenta apanhar e continuar. Pegou ou não? A frase é assim: não importa o quanto você bate, mas sim o quanto você aguenta apanhar e continuar. Esta vida é de quem aguenta muito mais apanhar do que bater, porque bater cansa. Esta frase foi dita por um lutador que representou um papel de um boxeador, Rocky Balboa. Ele, em um filme, ele ensina o quanto ele aguenta
apanhar e continuar, porque bater também cansa. E o que nós vamos falar e o que eu vou falar pelo Espírito de Deus nessa noite é sobre um tema: valentes também cansam. Valentes pessoas, guerreiros também cansam. Pastores também cansam. Ministros também cansam. Homens cansam. Jesus, quanto homem, a Bíblia diz que ele cansou. É inerente do ser humano. Faz parte da nossa humanidade cansar. Faz parte de nós. E nós estamos vivendo um tempo de grande fadiga e de grande cansaço. Quem nunca disse, estou cansado disso? Estou cansado desse trabalho, estou cansado dessa família, estou cansado deste Brasil, estou cansado desse mundo. Quem nunca disse? Quem nunca ouviu alguém extremamente cansado? E alguém cansado, ele é improdutivo, está vulnerável. Alguém cansado psicologicamente, ele não produz, ele está totalmente exposto. E o que eu vou falar nessa noite vai escandalizar, vai chocar algumas pessoas, porque nós precisamos entender que guerreiros também cansa, bater também cansa. Falar e não ser ouvido também cansa. Nós estamos em um mundo que as pessoas cansam rapidamente. E o cansaço leva eles a abortar planos perfeitos de Deus na própria vida dele, ou na vida de uma nação, ou de uma cidade. Mas eu venho como voz profética nessa noite, ainda com um pouquinho de força, aleluia, dizer que os guerreiros também cansam, mas existe um lugar para nós descansarmos. Existe um lugar, igreja do Senhor. Não é aqui o nosso descanso. Nós não temos que baixar a guarda aqui, não é aqui que nós temos que abrir mão do chamado, do ministério e do legado de Deus. Cansa apanhar, cansa ser criticado, cansa as pessoas apontar o dedo e dizer, mas se fosse eu tomava tal atitude, se fosse eu faria desse jeito. Não, você não faria. Você não faria. Você faria talvez até pior. Guerreiros também cansam. Homens de Deus também cansam. Moisés cansou, Elias cansou. Cansa. Falar a quem não quer ouvir é exaustivo. Jeremias falava ao povo e o povo não ouvia Jeremias. Isso levou ele a escrever Lamentações, aonde ele lamenta e aonde ele diz, Deus, não adianta falar porque eu falo e não sou ouvido. Eu falo e toda vez que eu falo o rei vai lá e me oprime. O diabo, o adversário desse século, ele tem um plano, e um plano é nos cansar, nos deixar esgotado psicologicamente e entregar os pontos, fazer algumas pessoas cansar da família, cansar do filho, cansar do marido, cansar do emprego,
Mas eu venho aqui nessa noite ainda com um pouco de força. Mostrar a você um lugar onde eu e você devemos descansar. Se você pode chamar pessoas que estão esgotadas, que não acreditam mais em pastor, em igreja, em governo, e alguns que não acreditam mais nem na providência de Deus, já entregaram o ponto porque estão esgotados. E a estratégia do inimigo é nos cansar, é nos deixar fadigados, exaustos, moribundos. Uma pessoa cansada, o poder de reação dela é muito lento. Uma pessoa cansada, o reflexo dela é muito lento. Quando você vai dirigir um carro e você está cansado, você vai provocar um acidente em você e em outras pessoas inocentes. Quando você vai fazer qualquer coisa cansado, você se torna improdutivo, vulnerável. Oh, Espírito de Deus! Deus, nessa noite, se você pode acreditar, se você pode crer que ainda existe, aleluia, profeta na terra dos viventes, eu quero dizer que Deus vai dar força ao cansado nessa noite. Deus vai revigorar a força do desvailido. Você se levantará como uma voz profética ainda esta noite. Glória ao Senhor, glória a Deus, bendito é o Senhor, grande é o Deus de Israel. Pessoas estão se refugiando em choupanas, em coberturas de tenda, de lona. Não, não! Nós temos que nos abrigar na fortaleza. Sai dessa tenda, o inimigo vai mandar um míssil teleguiado para ir. Mas se você estiver no esconderijo do Altíssimo, torre forte é o nome do Senhor, e aqueles que se abrigam estarão protegidos. Guerreiros também cansam, líderes também cansam, ministros também cansam, e não há demérito nenhum. Nós não temos capa, eu não sou super-herói, a fé não me faz um super-humano, não. A glória de Deus sobre mim, aleluia, não me faz, aleluia, um super-crente. Não, queridos, não, para com essa ideia, que só porque você tem fé, faz você, aleluia, inatingível. O inimigo espera somente um momento de cansaço. O inimigo espera um momento de cansaço para que ele venha neutralizar você. Entenda as estratégias do adversário. É cansar você espiritualmente, cansar você emocionalmente, cansar você fisicamente, depois oprimir você e tomar você como escravo dele. Há uma estratégia do inimigo neste tempo. Só que Deus vai desbaratar Satanás e os seus assectos e os seus demônios. Eu declaro força de Deus, resiliência de Deus, autoridade de Deus, graça de Deus. Você se levantará e suas mãos que estão cansadas, aleluia, não irá baixar nessa noite. Nós não baixaremos a guarda. Qual foi a estratégia de Faraó no Egito? Vamos cansar o povo de Deus. Eu estou pregando para pessoas
Eu estou dizendo a pessoas nesta noite que estão deverasmente cansado, esgotado, já não aguenta mais ouvir de tanto Covid, já não aguenta mais ouvir de pandemia, já não aguenta ouvir sobre isso, sobre aquilo, aleluia, já não aguenta mais, está cansado. Deus está dizendo: eu tenho descanso para as vossas almas. Aleluia, aleluia. Convide pessoas a descansar no Senhor nessa noite. Se você olhar os meus olhos, as pálpebras parece que estão fechando, isso é sinal de cansaço, esgotamento. E aí você começa a sentir reações no seu corpo, dores que você não tinha, sintomas que você não tinha, o cansaço te leva a uma estafa. Então vamos para a praia, pastor, fecharam a praia. Vamos viajar, pastor, fecharam os aeroportos. Vamos fazer o quê? Vamos ganhar pelo cansaço, vamos fadigar o povo, vamos fazer ele abrir mão, vamos fazer este povo abrir mão. Faraó estava vendo que o povo estava crescendo. Deixa eu declarar sobre a sua vida: o diabo está interessado que você venha minguar, mas eu profetizo que Deus fará você crescer na adversidade. Quem pode acreditar nisso, vai dizendo glória aí. Faraó começou a ver que o povo estava crescendo como escravo, e logo eles iam crescer de tal maneira que eles iam povoar o Egito. Os egípcios, que eram senhores, poderiam, através de uma revolta, se tornar líder daquela nação. O inimigo sabe o potencial que você tem, mas ele quer fragilizar você, marginalizar você, enfraquecer você. Ele quer que você fique vulnerável. Faraó então dá uma estratégia. Qual é a estratégia? O povo está crescendo, esse povo evangélico está crescendo demais, já tem isso, já tem aquilo, já tem rádio, já tem televisão, já tem igrejas, já tem não sei quantas coisas, já tem muita gente, é a religião que está mais crescendo. Vamos parar esse povo, vamos diminuir este povo, vamos enfraquecer, vamos fazer eles se degladiar entre eles, fogo amigo. Vamos fazer eles não entender o pastor, vamos fazer o pastor não entender a ovelha, vamos fazer eles se degladiarem, vamos fazer eles ficarem tão cansados, esgotados, vamos fazer eles ver tanta falha na igreja, tanta falha no altar, tanta falha nos músicos, tanta falha no ministério, que eles digam assim: eu estou cansado de igreja. E eles tenham uma ideia: você crente em casa. Só que em casa não dá para ser crente. Você se torna crente 1 mês, 2 meses, mas não dá. Isso é constatado, que as pessoas em casa não oram como deveriam orar, não jejuam como deveria jejuar, não tem comunhão como deveria ter comunhão. Oh glória! Sozinho as ovelhas não geram. O que eu estou falando, meu querido, eu queria falar para centenas de pessoas hoje. A estratégia do inimigo é nos cansar. Cansar de igreja, cansar de pastor, cansar de ministério. Eu estou cansado daquele líder que fica pegando no meu pé. Eu estou cansado daquele pastor que fica toda hora me apurrinhando com mensagem. Eu vou jogar tudo para o alto, eu vou falar poucas e boas para ele. O inimigo quer que você faça isso. Ele está doidinho para que você tome essa atitude. Ele está doidinho para que você diga: toda vez que eu estou cansado dessa mulher, eu estou cansado de tanta reclamação. E aí quando você cansa, você já não elogia mais,
Você já não faz, você já não passeia mais como você passeava. Você já não tem mais aquele olhar que brilha, porque você está cansado. Então o inimigo vai te vencendo pelo cansaço. Logo ele vai preparando laços, logo ele vai preparando pessoas que parece que é descanso, mas é morte. Tema aí. Eita, Espírito de Deus. Quando você diz eu estou cansado, o inimigo se aproveita desta palavra e começa simplesmente a agir no teu cansaço. Faraó disse: este povo está crescendo demais, este povo se tornará numeroso, e eles vão crescer e vão tomar conta do Egito. O diabo sabe o poder de um crente. Margaret Thatcher, o braço de ferro, o punho de aço. Ela disse que ela não temia os mísseis dos Estados Unidos, ela não temia os caças de outras nações, mas ela temia um crente de joelho, orando e clamando ao Deus de Israel. E quando a igreja se une, não fica esse trapo todo sem comando. É os crentes de hoje que faz da maneira que quer e bem quer e diz: ninguém tem nada a ver comigo. É verdade. Você está cansado de ser mandado, só que não é mandado, é direcionado. Existe a diferença de ser mandado e de ser direcionado. Quando o povo começou a indagar, dizendo assim: o Senhor não fala só com Moisés, o Senhor fala também através da minha vida. Deus disse: é verdade, eu falo com vocês por sonho, eu falo por vocês através de revelação, através disso, mas com Moisés eu falo face a face, porque fui eu que levantei Moisés. Deus tem compromisso com quem ele levanta. Enquanto está na direção, é Deus que está dirigindo. O problema é que todo mundo quer ter o controle. O líder de jovem quer mandar, e se o pastor falar, o pastor não tem nada a ver. O líder das irmãs quer mandar, e se o pastor for meter o dedo ali, o pastor não tem nada a ver aqui no departamento, no ministério de música. O líder sou eu. Não é, meu irmão. Não é. Você não é líder. Você é líder na sua casa, líder dos seus filhos. Preste atenção. Faraó disse: vamos cansar esse povo, presbítero Marcos. No capítulo 5 a estratégia é bem clara. Vamos cansar eles e eles não vão mais procriar, eles não vão mais crescer, eles não vão ter mais apetite sexual, eles não vão mais ampliar como deveria ampliar. Então no capítulo de número 5, a estratégia é: não amasse só o barro, agora vocês também vão produzir a própria palha. Mais cansaço, mais fadiga. E os guerreiros estão cansando. E os guerreiros estão esmorecendo. E as pessoas estão largando o ministério chamado, pessoas que tinham chamado para aleluia, para as nações, pessoas que tinham chamado profético. Deus profetizou na sua vida que você seria um instrumento nessa terra. O que você está fazendo? Cansei, pastor. Cansei de acreditar na promessa e até hoje não cumpriu. Eu vou seguir a minha carreira, a minha profissão. Você não será feliz. Você não será uma pessoa realizada se você realizar o seu sonho e não o plano de Deus. Deixa eu falar com você nessa noite. Permita Deus falar contigo. Acorda, crente. Cadê você? Cadê você, oficial? Cadê você, presbítero? Cadê você, pastor? Aonde está a igreja do Deus vivo? Aonde está o ministério forte? Estão aos farrapos. Então veio a estratégia do inimigo.
Vamos dar a eles mais sobrecarga, mais trabalho, e mais trabalho, e mais trabalho. Em menos de 5 minutos eu estava na igreja, recebi o telefonema, está liberado o culto. Cheguei só em casa, só deu tempo de chegar em casa, sentar no sofá. Recebi um outro telefonema, cancela tudo. Veio uma ordem lá de cima, lá de São Paulo, e tá lacrado. Isso cansa. Ter que se explicar cansa. Ter que ficar falando cansa. Ter que ficar justificando cansa. Ter que ficar dizendo, irmãos, é por aqui que se anda, olha, vou andar por aqui, cansa. Ter que falar com pessoas que deveriam estar ajudando, mas estão atrapalhando, cansa. Líderes que deveriam estar agregando, estão espalhando, disseminando contenda, disseminando, aleluia, coisas, denegrindo imagem, cansa. Ter que ficar mandando mensagem para crente velho, dizendo, irmão, não é assim, cansa. Cansa. Só que este cansaço faz parte de uma trama do inimigo. Só que o que esperam no Senhor, aleluia, eu não espero nas pessoas. Eu tenho que mandar algumas mensagens e ainda quase que implorando para que elas vejam. E aí você recebe o feedback de alguns. Como eu recebi hoje à tarde, pastor, aquela mensagem que o senhor mandou, eu mandei para uma amiga, olha o que ela falou, eu estava precisando desta palavra, no meio de 300, um voltou. Jesus cura 10, Iago, um volta. 10 não está nem aí, não fez mais que obrigação dele, ele não é o Jesus? Ele não é o Filho de Deus? Ele não é o profeta? Mas profeta também cansa. Elias cansou, Moisés cansou, Jesus cansou. Está no capítulo 4, está lá, Jesus senta no poço porque ele está cansado. Como homem, ele teve fome, teve sede, ele dormiu na tempestade, Maurino. Jesus dormiu na tempestade porque estava exausto, cansado. Enquanto está todo mundo remando, Jesus está lá descansando, como homem. O descanso dele é na tempestade. Aleluia! Isso nos prova que nós temos um lugar de descanso em Deus no meio dessa turbulência. Não pense que eu estou aqui, aleluia, demonstrando fraqueza para que você tenha dó de mim. Não, eu estou neste momento dizendo para você, não se canse de fazer o bem, ainda que não tenha reconhecimento das pessoas. Aqueles que você ajudam, aqueles que você fortalece, aqueles que você profetizou na vida deles, eles poderão, em um momento de cansaço, dizer, não estou nem aí, eu vou seguir a minha vida. Não, não vai seguir. Lá na frente é uma estratégia do inimigo, separa o rebanho e enfraquece. Vamos dar cansaço, vamos dar trabalho para eles, e eles vão enfraquecer. Só que Deus estava neste plano. Qual era o plano? Quando o faraó pensa que está enfraquecendo, eu estou aumentando. Aí Faraó viu que o plano não deu certo, mandou as parteiras matar os meninos. E quando as parteiras chegam lá, José Carlos, aleluia, as hebreias já deram a luz. Oh, glória a Deus! Quando o inimigo pensa que está nos cansando, nos fadigando, diga ao fraco, eu sou forte, diz o Senhor. Vem fortaleza para a igreja do Deus vivo. Aleluia, ser forte, meu querido, não é falar o que quer, não é falar o que pensa. Ser resiliente, aguentar as batidas como ovelha e dizer, Deus,
Tu és a minha fortaleza, em ti confiarei. Alguém me entende? Alguém entende a voz de um líder, de um guerreiro que também se cansa, de um guerreiro que precisa despertar o rebanho e dizer: irmãos, há uma estratégia de Satanás, há um plano do diabo muito por detrás de tudo isso, de fazer as pessoas não querer mais vir à igreja. Dizem por aí, os pastores vão ficar desesperados por causa de dízimo, se você não der, se as pessoas não derem, o Deus dos céus dará, porque Ele é Deus. Não se canse da sua família, não dê brecha para o inimigo, não dê brecha para Satanás, não se canse do seu trabalho, foi Deus que abriu essa porta, aleluia. Não se canse da sua igreja, não se canse do seu pastor, não se canse do seu pai, por mais que ele seja duro com você. O diabo quer espalhar para escravizar. Jesus quer reunir o seu povo e o diabo quer espalhar, fazer cada um ser líder de si próprio, e não dá, irmão. Muita cabeça, todo mundo que bate o bolo estraga, porque um quer mais sal, outro quer menos sal, outro quer isso, um gosta do amarelo, outro gosta do vermelho, outro gosta do verde. A pior coisa é quando nós íamos fazer festa de igreja e aí ia perguntar, caía na besteira, caixinha de pergunta é a pior coisa, a sugestão é a pior coisa. Irmão, qual cor que vocês querem? Não! Só é essa cor porque o pastor gosta. Não, não é. Alguém precisa tomar a iniciativa. Não dá para todo mundo colocar a mão na cumbuca. Vai dar ruim, vai dar errado. Todo mundo quer ser líder. Você prestou atenção que todo mundo no Instagram, arrasta para cima que eu quero te ensinar, todo mundo é mestre no Instagram, todo mundo sabe mais do que o outro. Você já percebeu isso ou não? No Facebook é assim, todo mundo é dono da razão, todo mundo quer falar, todo mundo tem voz, todo mundo não coloca a cara, mas coloca a palavra e vai lá, esculacha, grita, esperneia, denigre a imagem, fala, acontece. No Instagram é diferente, todo mundo sabe mais. Arrasta para cima que eu quero te ensinar. Eu quero te ensinar a ter mais seguidor. Todo mundo é mestre. Você percebeu que o diabo quer fazer todo mundo se tornar Senhor? Um só Senhor, um só Deus, um só batismo, um só Espírito. Na igreja existe um líder. Ele não é ditador. Ele é orientador. O Senhor é o meu pastor. Ou seja, eu não pastoreio a minha vida. Eu sigo os passos do mestre, eu ando onde ele anda. E tem gente que fica muito bravo comigo, fica irado comigo. O pastor não toma iniciativa, o pastor não toma rédea. É porque eu não sou pastor desse rebanho. Eu cuido do rebanho para o dono, que é Deus. Diferente de ditadores, diferente de pessoas que acham que tem o domínio sobre outra pessoa, aleluia, sobre a família das outras pessoas, e ditam regras, dogmas e tantas coisas. Eu falo a palavra, quem tem ouvido para ouvir, ouça. Cabe a você ouvir ou não, entender ou não, aceitar ou não, a decisão é sempre sua. Eu não posso obrigar você a gostar do azul que eu gosto. Eu não posso, jamais. Eu não posso obrigar você a jejuar, a orar. Eu tenho que orientar e falar para você os benefícios que isso traz. Eu não posso à força fazer que você obedeça à liderança à força. Isso não é obediência. Obediência não é uma submissão forçada, mas é espontânea. Sim, senhor, pastor. Sem forçação de barra. Tem gente que você vê que força a amizade, força estar no mesmo ambiente, força ficar com a cara de paisagem de quadro, quando deveria ter uma submissão muito mais tranquila, muito mais indolor. Prestou atenção que Faraó diz assim: agora é o seguinte, vamos dar palha para esse povo, eles vão ter agora
trabalho dobrado. Olha o que está acontecendo. Quem não está cansado desse negócio? Fala para mim. Quem não está cansado disso? Esse desmando, fala, outro desfala. Eu peguei o telefone, pode abrir igreja, hoje tem culto, e aí rapidamente já mandei nos oficiais, já mandei no ministério, já mandei para as pessoas, e pessoal, vai ter culto, vai ter culto, vai ter culto. Aí as pessoas, graças a Deus, a oração abre porta. É verdade. Menos de 5 minutos, pessoal, não vai ter culto. Veio uma ordem lá de cima e cancela tudo. Está proibido. Está proibido. Moisés disse: deixa o povo ir. Deixa o meu povo ir. O meu povo precisa ir 3 dias caminhando no deserto. E lá eles vão celebrar uma festa. E o povo está cansado. Só que esse povo tem comando, esse povo tem liderança, esse povo está ouvindo um homem que vai cansar também. Moisés se cansou do povo. Você acha que tem hora que eu não canso de algumas pessoas? Sempre as mesmas, sempre as mesmas. Mas aí eu vou ler a Bíblia e diz assim: não se canse de fazer o bem. E aí eu faço por amor, e no amor, e por amor eu faço e já sou do outro lado abençoado, porque não é por oposição. Eu amo estar na casa do Senhor, eu amo fazer o que faço. Eu não venho porque tenho um título, eu não prego porque estudei teologia. Eu prego porque eu recebi do Senhor. Eu prego porque Deus coloca nos meus lábios as palavras certas e corretas. Não tenho eu uma super capa, não está em mim ser um super espiritual, não, longe de mim. Entre os fracos eu sou o mais fraco, o mais necessitado. Não sou eu que cubro vocês, é vocês que me cobrem em oração. Não sou eu que defendo vocês, é vocês que me defendem. Mas hoje existem os algozes dos pastores, a inquisição, aqueles que se reúnem para dizer: esse pastor está fora, aquele ali está fora, aquele ali não tem liderança, aquele ali reúne-se para falar da liderança. Não, queridos, está errado, isso faz parte do plano do inimigo. Eu preciso que você entenda, esta não é uma palavra de desabafo, mas é uma palavra de libertação. Você precisa entender que a estratégia do inimigo é cansar você. E quando ele cansa você, ele te deixa você exposto. Eu vou mostrar para vocês. Eu estou em Êxodo, capítulo de número 1, capítulo 2 e capítulo 5. Aos que chegaram agora, Faraó tenta ganhar pelo cansaço. O que eles estão fazendo é cansaço. Na primeira onda eu disse: vai ser 14 dias, pastor. Como é que é o nome do negócio mesmo que falam? Não é lockdown, é quinzena não, quarentena. Eu pensei que quarentena era 40 dias. Quarentena, não, é só 14 dias, 15 dias. Já entra em vigor aí e vai dar tudo certo. Ali foi o primeiro experimento. Vamos ver o que o povo de Deus vai fazer. Quarentena. E aí disseram: pastor, e aí, o que o senhor vai fazer? Eu falei: nada. Mas o senhor não vai... Não. O que o senhor vai fazer? Culto. Vou para o culto. Essa é a ordem que eu tenho de Deus. Eu pergunto a todos os que aqui congregam:
congregam, e os que saíram, e os que estão aqui. Quem daqui, qual foi o índice? Qual foi o índice de morte nessa igreja? De contaminados, muitos. Que foram para a UTI, ninguém. O Murilo é a maior prova. Um homem que tinha uma doença, que baixava a sua imunidade no pior momento da pandemia. Murilo está no hospital internado com uma infecção generalizada. A Vera está aí, que é de prova. Ela viu o Murilo, o estado que estava. E ela pode falar aí a palavra técnica que os médicos disseram. Não houve óbito. Não houve contaminação em massa. Não houve. Não existiu aqui. E espalharam por aí de um irmão. E colocaram na conta dessa igreja e disseram, está vendo? O pastor Odileno abriu a igreja, olha o que aconteceu. O irmão faleceu e ele nem vindo na igreja estava. E eu ouvindo aquilo, mas me mantendo naquilo que Deus estava falando. Murilo está hospitalizado. E no pior momento da pandemia, no pior momento quando ele, imunidade baixa, está ruim. Vai morrer. Deram o diagnóstico. Ele tem uma doença tal. E essa doença agora baixou a imunidade dele. Agora já era. Numa quarta-feira. Lembro como fosse hoje. Ai, aleluia. Eu disse, Deus, traga esse guerreiro de volta, não eu, mas a igreja orando, e eu estendi as mãos dizendo, Deus, nós precisamos do Murilo aqui, nós queremos o Murilo de volta na porta dessa igreja. Ele levanta cedo, Senhor, ele abre essa igreja, o Senhor, meu Pai, tirou ele da muleta. Quando ele entrou nessa igreja, ele andava de muleta e hoje ele anda, Senhor, aleluia, sem as muletas. Ele vivia na porta da casa dele, triste, angustiado, e esta casa deu a ele não uma sobrevida, mas deu uma vida abundante. Então traga ele de volta a esta igreja. Aleluia. E o diagnóstico era um diagnóstico terrível. A infecção estava generalizada, necrosou isso, necrosou aquilo. Minha esposa visitou no hospital. Algumas irmãs visitaram também. Eu não o visitei, mas eu orei. Aleluia. E disse no altar, fique certo, Murilo estará conosco. Alguém que a maioria sabe da enfermidade, da doença que aflorava, que ele tinha. Murilo começou a se recuperar. A infecção foi diminuindo. Deus foi usando os médicos. Mas a unção e a oração e a intercessão da igreja trouxe o guerreiro de volta. Aleluia! Glória ao Senhor! Hoje, percebi que o Murilo está com algumas manchas no corpo, disse o presbítero Celso. Aliás, o presbítero Celso, antes de eu pedir, mas eu ia pedir no dia, disse, presbítero, leva o Murilo ali para fazer alguns exames para ver. Foi ontem, recebeu os exames hoje. O médico disse, olha, eu não sei como, mas ele estava com dengue. As plaquetas dele baixou, mas não está tão baixa. Olha, alguém que tinha imunidade muito baixa, pegou dengue, mas a dengue não derrubou. Está aí na igreja.
E eu digo para ele: ei, Murilo, você não está sentindo dor na junta, dor nisso, dor naquilo? Não, pastor, eu estou bem. Quem é que faz isso, igreja? Deus. Você pode me julgar sobre muitas coisas, mas não pela minha fé que eu tenho em Deus. Você pode não aceitar o meu jeito de falar, o meu jeito de pregar, o meu jeito de expressar, mas você nunca pode julgar a fé que eu tenho em Deus. Não, porque você já viveu algumas bênçãos através da minha ousadia e da minha fé. Você pode não dar o crédito, mas não tem problema. As pessoas não aceitavam Moisés, mas foi Moisés que guiou o povo no deserto. Quando o povo murmurava, Francisco, Deus não mandava pão. Deus só mandava pão quando Moisés pedia a Deus, pastora Valéria. As pessoas podem julgar o teu jeito, né, de falar, de expressar, acha você durona, acha você às vezes até prepotente pela maneira que você fala, pastor Josemir. Mas só que quando a pessoa está no apuro, e os amiguinhos, e as campanhas, e isso e aquilo não dá jeito, recorre ao líder, que o líder tem, aleluia, não mais crédito que você. Mas só que o líder foi colocado e Deus tem um compromisso com quem ele coloca. É simples assim. Não há poder mágico, não há nada disso folclórico. É simplesmente quem Deus coloca. Deus não quebra a hierarquia. O reino de Deus é hierárquico. Preste atenção. Cansa, pastora Valéria, cansa. Você falar para quem não quer ouvir, você falar para líder de si próprio, cansa. Pessoa cheia da razão, eu não vou me submeter a homem nenhum. Cansa você ouvir isso, mas você vai parar? Não. Existe uma geração que ouve. Existe 60, 70, cento e poucas pessoas que vão parar para dar ouvido. Existe 20 mil, existe 7 mil. Aleluia! Existe uma safra, Iago, de pessoas que não se submetem por causa do chicote, mas por causa da obediência. Você pode ser um grande orador, você pode ser um grande jejuador, mas se você não for obediente, isso de nada serve. Olha, acabei de falar, o presbítero colocou. O que vale não é o quanto você guerreia, a obediência, deixa eu te falar, a obediência, Renato, ele afugenta o inimigo, ele não deixa o diabo entrar, porque na obediência Deus blinda a tua casa, Deus blinda o teu negócio, Deus blinda a tua filha, Deus blinda o teu filho, Deus blinda. O mal não vai pegar, pega, mas só que está blindado, não haverá baixa. Não haverá baixa. Não haverá morte. E na segunda onda, pastor, quando veio agora, algumas pessoas acharam que eu fui até muito incisivo, ou muito, como é que eu posso dizer? Hoje eu não estou usando palavras muito leves, mas vocês devem estar entendendo. Quando foi iniciado novamente, na mesma data do mesmo ano, o mesmo governador, a mesma retórica, a mesma ladainha, e disseram: é só 15 dias. Eu disse: não é 15 dias, Senhor. Da outra vez eu disse, pelo Espírito de Deus: o senhor viu algum número? Não, irmão. O senhor jejuou para Deus falar contigo? Não, irmão. Eu simplesmente falei e disse: irmãos,
em setembro vai voltar ao normal. Quando foi 31 de agosto, o Guarujá estava lotado, tudo estava normalizado. Sabe por quê? Porque ia começar a campanha eleitoral para prefeitos e vereadores. Em junho e julho vai acabar. Sabe por quê? Haverá campanha para presidente. Sabe o que vão fazer? Aqueles que estão no farrapo darão qualquer coisa por um mísero voto. Pastor, o senhor está dizendo que não é para votar? Não faça isso. Não seja um cidadão. Não se revolte, não é essa revolta que Deus quer. Mas alguns estarão, Francisco, só os farrapos, vendendo a alma pelo um pão. Vão prometer mundos e fundos pelo poder da escravidão. Eu falo agora e eu não sei as consequências que isso me trará. Mas eu falo porque quem me manda falar me garante que se eu for, aleluia, preso, que se eu for acontecer alguma coisa, eu fui garantido não pela Constituição, porque já não existe mais. Eu vou pela maior carta magna chamada Bíblia Sagrada. Sofrerei o que aqueles que não negaram a Cristo sofreram. Aleluia! Viverei o martírio daqueles que não negaram a sua fé, que não se venderam, que não negociaram o seu chamado e não cansaram de pregar no altar. Aleluia! As pessoas que precisavam. Quando eu vejo algumas pessoas dizer, pastor, pelo amor de Deus, quando o senhor prega, parece que o senhor está pregando para mim. E eu vejo algumas pessoas que já estão tão fartas de ouvir, estão cansadas de ouvir. Cansaram de ouvir Deus. Você sabia disso, Wanderson? Cansaram, está escrito lá, pastora Valéria, em Malaquias, que a mesa de Deus estava desprezível para algumas pessoas. Queridos, não é fácil, só que Deus me treinou, meu querido. Deus me mostrou qual será o meu fim. O meu fim não é o que a plateia quer, o que a oposição quer, o que alguns críticos querem. O meu fim será o que eu vi em Deus, se eu permanecer nele. Aleluia! O meu fim será do jeito que ele já mostrou. Podem tentar matar, algemar, podem tentar calar a boca. Bateram em Paulo, Paulo não morreu de pancada, Paulo não morreu de pedrada, Paulo não morreu de naufrágio, Paulo não morreu com a picada da cobra, Paulo não morreu porque era caluniado. Paulo se entregou como libação e sacrifício. Aleluia! Não temas aqueles que matam o corpo e não sabem o que fazer com a alma, mas temei e tremei a Deus. Eu disse que essa palavra hoje é para salvar crentes. Não crentes que querem pegar piquete, porrete, não. Crentes que vão, aleluia, não baixar a mão da oração. Que vão apoiar os seus líderes. Que vão apoiar os seus pais. Que vão se tornar uma cobertura para a sua igreja. Aleluia. Não vão apontar os defeitos. Não vão apontar as falhas, mas vão dizer, foi nesta casa que eu fui alimentado, eu vou proteger esta casa, eu vou manter esta casa aberta, eu vou manter os meus pilares, a minha família, os meus filhos. É fácil no meio da crise dizer, vamos embora de Belém, vamos levar o povo lá para a terra de Moabe. Não.
Não faça isso. Não é porque faltou pão que eu vou buscar pão onde Deus não tem pão. É momento de despertar, igreja. Agora que é hora da igreja ser igreja. Aleluia. Agora que é hora da igreja ser igreja. De pastor ser pastor, de ovelha ser ovelha. É agora. É agora. Aleluia. 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 Segundo livro de Samuel. Aleluia. Capítulo 21. Ah, Espírito de Deus, eu sinto o refrigério do Espírito. Versículo 15. De novo fizeram guerra os filisteus contra Israel, e desceu Davi com seus homens, e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fadigado. Davi estava como, igreja? Davi estava como, povo de Deus? Presbítero Renato, como que Davi estava, pastora Valéria? Cansado. Os guerreiros também cansam. Os ministros também cansam. Os líderes também cansam. Davi estava pelejando e mais uma vez fizeram guerra. Fadigado é um cansaço físico, mental, psicológico e emocional. Este cansaço quase. O inimigo quer cansar a igreja, fadigar os pastores. Não é porque uma ovelha está te cansando que todo rebanho vai te cansar, não. Existem ovelhas que elas são ovelhas, que elas dão leite e dão lã. Eu disse de manhã, uma irmã levou para mim ovos de galinha, não ovos de chocolate, porque não existe ovos de Páscoa, ovos de chocolate. E aquilo foi Deus dizendo, olha aí, eu cuido de você nos mínimos detalhes. Tinha ovos em casa? Não. Ah, eu não tinha dinheiro para comprar? Tinha. E aí, no mesmo dia, eu disse pela manhã, o irmão chega com 2 latas de tinta para eu pintar a minha casa. E 2 latas de tinta caríssima. Qual a diferença do ovo e da tinta? Monetariamente, muito caro. Só que, no amor, os dois demonstraram. O Senhor vai amar mais quem? Quem deu a tinta ou quem deu o ovo? Os dois receberão o mesmo amor, a mesma oração e a mesma intercessão. Aleluia! O Eduardo disse, Deus dá cobertor. Mediante o frio. Eu sou grato a Deus por tudo, irmão. Quando eu urino, quando eu defeco, eu agradeço a Deus pelos meus aparelhos intestinais estão funcionando, pelo meu coração, pelo meu batimento. Eu agradeço a Deus por tudo, pelas mínimas coisas. Eu oro. Eu peço a Deus, obrigado, Senhor. Eu agradeço a Deus por cada ovelha, a mais difícil e a mais fácil.
Mas só que os guerreiros também cansam. Quando você começa uma atividade dessa, que eu estou numa toada, você já percebeu? Deve ser fácil para o pastor, deve. O esgotamento psíquico de fazer live todos os dias, de trazer uma palavra sem repetir, não só de agora, faz 20 e poucos anos. Mas por que o senhor não coloca alguém para pregar aqui? Eu coloco. Será que alguém tem a habilidade ou foi chamado para falar aqui? Eu não sabia falar aqui, Deus me ensinou. Ou está me ensinando, porque eu não sei tudo. Se eu soubesse falar aqui, sabe quantas pessoas estariam aqui, logada conosco? Mais de 1000 pessoas. Mas só que ainda eu não sei falar a grande massa. Então eu falo com os que aqui estão. Esgota. Porque todo mundo acha, não, pastor é homem de Deus, ele é incansável. Não, pastor cansa. Pastor tem fraqueza, debilidade, esgotamento. Só que o pastor precisa ser coberto também. Davi era o grande homem de Deus. Davi era um grande homem de Deus. Davi era um grande general. Davi era um grande líder. Mas só que ele foi para essa guerra. Eisbe, Benob, descendente dos gigantes. Alguém, pastora Valéria, que não se deu por vencido, pastora Valéria. Cada alma que você liberta, o inimigo vem com aquela retaliação. O senhor não tem medo de retaliação? Eu só entendo que é inerente dos inimigos nos retalhar com as armas que têm. É inerente de Deus proteger o inocente, dar força ao cansado. Aleluia! Entende? Pastora Valéria, Davi, pastor Josemi que está aqui, Davi estava extremamente esgotado. E a Bíblia diz que este gigante, Iago, tinha preparado uma espada nova. E a espada tinha nome e endereço. Deixa eu dizer uma coisa para você. O teu inimigo tem o seu nome gravado. E ele está doidinho para te moer. Davi disse: ora, se não fosse o Senhor, ó Israel, os nossos inimigos teriam nos engolido vivo. O inimigo tem o meu nome gravado. Ele disse: já que você está ajudando, libertando, curando pessoas, fazendo pessoas depressivas se levantar, pessoas angustiadas receber paz, vou eu investir contra a tua vida. Vou eu pegar os aliados e fazer os aliados se tornarem inimigo. Vou eu levantar uma cortina de fumaça, vou fazer você gastar tempo com pessoas que não querem mudar, mas eu vou fazer você focar ali, e vou fazer algumas pessoas dizer: olha aí, tá vendo, o pastor não tem amor, olha aí, ele deveria tratar assim, ele deveria falar aquilo, só para você ficar sem saber, mas o inimigo é outro. O inimigo não é aquela pessoa, o inimigo não é aquele conjunto de pessoas que estão tramando, maquinando o mal. O inimigo tem uma espada nova, ele quer cravar no seu peito, ele quer afundar no seu crânio, ele está babando, esperando o seu esgotamento. Sabe aquele: estou cansado. E aí ele vai dizer: uau, era tudo que eu precisava ouvir de alguém que tem ministério. Era tudo que eu precisava ouvir de um presbítero que deveria ser socorro, deveria ser apoio, mas ele é oposição do seu líder. O ministério que deveria ser a cobertura é a resistência. O pastor fala e eles não ouvem. É tudo que o inimigo quer.
Só que o inimigo esquece que Deus, no meio do exército, tem alguém que está fazendo a cobertura do líder. A armadura era nova, a espada era nova, pastor Josemi, e tinha o nome de Davi. Vou eu vingar o inimigo Golias que você, Davi, matou, vou eu cravar, vou eu arrebentar você. Ah, esse pastor que está ajudando as pessoas, vou eu entrar na família, vou eu arrebentar a igreja dele, vou eu fazer os crentes vir brigar, e vou ficar fazendo, em vez dele pregar, ele vai ficar arrumando contenda de crente. Em vez dele pregar e ganhar almas que não conhece, irmãos, são mais de 20 mil alcançados por lives. A primeira live já deu mais de 20 mil alcançados. Você acha que isso o inimigo está aplaudindo? Só aqui no momento recede, são várias famílias que têm aceitado a Jesus, outros têm retornado para Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta: quem está aqui agora no culto? Quem sabe alguns estão só no momento recede, mas quem está aqui que voltou para Jesus aqui no culto? Que voltou para Jesus através da live? Se uma pessoa estiver aqui, já valeu a pena. Já valeu a pena. Diga aí você. Eu não sei se tem alguém aqui, porque eu não estou nem hoje lendo comentário, me perdoe, porque hoje eu estou falando a palavra de Deus. E eu preciso ser fiel e digno àquele que me mandou. Quem que está aqui nessa live, que aceitou a Cristo ou voltou para Jesus? Voltou a ser renovado ou renovada? Quem? Está aqui a Priscila. Quem mais? Tem mais alguém? Se tiver, eu disse, se tiver um aqui, já valeu a pena. Que retornou para Cristo, buscou, está se sentindo renovada, renovado pelo Espírito. Uma pessoa já valeu a pena, que está aqui nessa live agora, no momento recede, são várias. A irmã, da irmã Luci, que congrega aqui conosco, ela aceitou, voltou, aceitou a Cristo aqui na live. Uma família de um amigo meu, do futebol. Eu, Marisete, olha aí, 2 pessoas já. Isso já é um arrebento no inferno. Tem gente que deveria estar juntando, está espalhando o que tem, deveria juntar força, ganhar alma, e aí fica pregando para um monte de abestalhado que só cresce a cabeça e não ganha alma. Com teoriazinha, disse daquilo, com frasezinha de efeito. Aleluia! Olha aí alguém aceitando o Senhor. Oh, glória a Deus. Eu disse que essa palavra hoje é culto de ensino. Eu estou aqui dizendo, tentando dizer, desperta igreja, alerta igreja. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Davi estava cansado. Você prestou atenção? 3 pessoas aqui nessa live. Um filho de um amigo do futebol. A mãe disse que ele viu a live e ele quer aprender a Bíblia Sagrada. Irmão, isso vale a pena, Iago. É melhor do que eu ajuntar um monte de crente que só falar para eles e eles questionar. Não, mas isso aqui, segundo a teologia, está errado. Eu vou questionar a Bíblia, irmão. Eu vou lá ficar arrumando pretexto, ficar massageando o ego de crente, inchando, engordando. Crente improdutivo, passa ano e sai ano, não traz uma alma para a igreja, mas na hora de tirar, é o primeiro a tirar crente da igreja.
acho que o meu tempo aqui acabou. Tenho que buscar um novo pasto. Pelo amor de Deus, igreja. Meu pastor, faltei ao culto. Não eu e a Dadinha. Estou aqui na casa da tia. Oh, glória. Amém, irmã Dadinha. Glória a Deus. Preste muita atenção no que o Espírito está dizendo às igrejas, Eduardo. É tempo de nós juntarmos força. Esse clamor, essa oração não é minha. É a oração de Jesus, Renato. É a oração de Jesus, Viviane. Jesus orou para que nós fôssemos um, ô Ivani, irmã Maria José. Pai, não quero que os tire do mundo, mas os livra-os do mal. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos um. O mundo vai ver que eu estou neles e eles estão em nós quando eles forem um. Mas é difícil quando alguém está cansado. Davi estava cansado, tinha uma lança preparada para matar Davi. Tem uma arma preparada, forjada contra ti. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Ela não prosperará. Ela não vai, aleluia, prosperar contra o teu casamento. Pode ter balançado o teu casamento, mas não vai. Essa arma não vai, aleluia. O teu relacionamento espiritual pode ter abalado, mas não vai enfraquecer. Eu declaro em nome de Jesus que você vai sair dessa muito mais forte. Porém, olha aqui o porém, Yasmin. Priscila, olha aqui. Aleluia. Oh, glória. Porém, Abisai, filho de Zeruia, oh, glória. Davi tinha feito um benefício para Zeruia. Olha o que é a gratidão, pastora Valéria. Sabe o que é ingratidão? É a arma que mata o amor. Zeruia tinha sido abençoado lá atrás, Renato. Ô Marcelo, Davi tinha abençoado essa família lá atrás. Olha o que a gratidão faz. Ela te expõe, dizendo, não vai mexer com o meu líder, não. Não, cala a boca, você, cala a sua boca. Você não pode falar da igreja, você não pode falar do meu líder, do ministério, do líder de louvor, você não pode falar daquela irmã, você não pode falar da missionária, da pastora, cala a boca, fica quieto. Assim como aquele bandido da cruz, pastor Josemi, disse para o outro bandido, fica quieto, cala a boca. Tem hora que você tem que mandar o murmurador, cala a boca. Eu não venho mais na sua casa. Você tem que chamar, tentar despertar essa pessoa. Nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse não fez nada. Antes de você julgar uma pessoa, vai ver a palavra de hoje, a palavra de manhã. Aleluia, que o Espírito deu. Tem hora que você tem que falar, fica quieto. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe do assunto, você perguntou para o pastor, você foi lá e falou com a pastora, você foi lá e falou com o líder. Não, eu ouvi dizer, eu ouvi falar, então procure. Não seja você aquele que vai aceitar a espada. Olha só, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, oh glória, socorreu, feriu o filisteu e matou. Tem gigante que está armado, Eduardo. Está armado, Mari.
esperando uma fraqueza, uma fragilidade, irmã Irene, do seu líder. Esperando uma oportunidade, já tem uma espada dizendo, na hora que ele pisar ali, só que tem Zeruia, só que tem Abisai. E que Deus levante uma igreja cheia de Abisai. Aleluia. Que não aponta a fraqueza do líder, a estafa de um líder, porque o líder não acerta sempre. Olha o que disseram para Moisés, nos trouxesse aqui para morrer, lá no Egito não tinha sepulcro por acaso, e viesse nos matar aqui nesse deserto. Qual é o líder que não morre com a palavra dessa, ô pastora Valéria? Ah, papai. Moisés, aqui não tem carne, José Carlos. Lá no Egito nós comíamos do bem e do melhor. Mentira, era escravo. Olha, tinha gente aqui que é escravo da cachaça, do vício, da sem vergonhice. Aceitou Jesus, Deus deu ministério, Deus deu... Meu Deus! Quando estava lá, o cachorro estava lambendo a boca. Um homem de Deus orou, te deu apoio, te deu valor quando ninguém te dava. Agora que você está andando, não preciso mais. Não, irmão, isso é ingratidão. Olha o que Abisai fez. Davi plantou na minha vida. Sabe o que eu vou fazer na vida dele? Vou ficar colado. Estou vendo que ele está cansado. Meu líder está cansado. Eu não vou perguntar se ele quer me ajuda. Eu vou ajudar. Porque quem pergunta já dizia, quem oferece não quer dar. Nunca ofereça ajuda. Ajude. Aleluia. Nunca ofereça ajuda a alguém, nunca ofereça, você quer, não, está aqui, ó, Deus mandou te dar. Ah, o senhor está precisando da minha ajuda? Não, vamos levar esse piano sozinho. Se o senhor precisar de mim, o senhor liga, ligo. Você vai ouvir a voz da minha esposa, ó, vem aqui, meu marido morreu. Oh, meu Deus, ai. Faz em vida. Depois que morre, não chora, se alegra. Eu vou me alegrar, porque eu sei que o tempo do enfado e do cansaço acabou. Agora é tempo de descansar. Ô glória! Pastor, o senhor quer morrer? Não, eu quero viver o que ele tem para a minha vida. Mas como disse Paulo, o viver para mim é lucro e o morrer para mim é ganho. Ô glória! Alguém entende ou não? Pastor, não estou entendendo essa palavra. Infelizmente que você está ouvindo aqui, ó. Você está ouvindo só com a cabeça. Começa a ouvir com o coração. Você vai ouvir um Davi que está já assim, ó. Davi está assim, ó. Ele está empunhando a espada assim, ó. Ele já está com as duas mãos. E o gigante viu que ele está com dificuldade, ele está cansado. Davi está dando sinais de fadiga, de cansaço, de esgotamento psicológico, mental. Quando você vê um pastor nervoso, procura saber se ele não está com algum esgotamento, se ele não tem alguma razão de às vezes estar áspero com você. Chama ele e diz, pastor, tem algum problema? Do que ficar mandando bilhetinho, de ficar mandando mensagenzinha. Ontem eu mandei 2 mensagens propositalmente só para ver o fluxo. Coisa que eu não gosto de mandar, ou de pegar mensagens prontas, frases de efeito. Coloquei 2. Só para ver a temperatura do povo. E na verdade o povo está vivendo só disso. Não querem ouvir a verdade, porque a verdade confronta as mentiras. Davi está cansado. Ô Iago, reúne os cacos. Pastora Valéria, hoje tem renovo para nós. Deus preparou esse culto para nós que estamos aqui hoje. E quem faltou, eu não sei porque faltou. Cada um tem os seus motivos. Quem sabe está assistindo o Gênesis,
ou está assistindo o Big Brother. Eu nem sei que hora que passa esse negócio. Quem sabe vai comentar depois da mensagem, para ver se hermeneuticamente, para ver se teologicamente estava certo ou errado. E esqueceu do todo, do conteúdo, que era para alertar sobre a fraqueza. Cuidado quando você diz, estou cansado. O inimigo vai trabalhar nesse cansaço. Abisai disse, o nosso líder está cansado. Eu não vou perguntar para ele, ô Davi, quer ajuda aí? Não, eu vou ajudar. Deus que levante muitos Abisai na nossa vida, no nosso ministério, nas igrejas. Eu oro por todos os pastores, eu oro pelas assembleias, eu oro pelas Deus e Amor, eu oro. Quem me conhece sabe, eu não tenho problema com outras igrejas. Se alguém falar, pastor, eu estou indo para a igreja fulano de tal, vai com Deus, querido, que Deus te abençoe. Mas não é porque você vai que você tem que arrastar, você não tem que fazer o papel do diabo que saiu do céu e quis levar quem não tinha nada a ver com o negócio. Foi levado na onda. Não, se o problema é com você, resolve o problema. Quer sair, sai na paz, deixa a porta aberta, não arrasta quem não tem nada a ver, não fere, não machuca, não fica toda hora falando naquilo que dói, naquilo que enfraquece. Davi está cansado, mas só que Deus levantou Abisai. Deus me disse, filho, você vai pregar essa palavra, algumas pessoas vão levar para outro lado, mas não tem problema, fale a minha palavra e eu vou levantar Abisai no seu ministério. Eu vou levantar pessoas em todo o tempo, Deus sempre levantou, aleluia, pessoas que têm prazer. Eu tenho sido tremendamente abençoado na minha casa, porque eu estou vendo atitudes de pessoas, não somente palavras, eu te amo. Nos meus aniversários eu falo para minha esposa, eu falo para a missionária Catinha, que sempre quer fazer alguma coisa, eu digo, pelo amor de Deus, que se você for falar com alguma pessoa e a pessoa não entender, não peça nada a ninguém, eu já tenho muito mais do que mereço. Mas eles fazem, alguns fazem com amor, com gratidão, porque Davi ajudou a casa de Zeruia. E eles têm como uma dívida, sabe? A Bíblia diz, a ninguém deveis nada, a não ser o amor. Deus sempre tem alguém, pastora Valéria. Deus colocou aí essa mulher de Deus para ser um refúgio. Eu entendo que dentro das minhas limitações, eu preciso também de Abisais, de pessoas que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, foram amparados, ou eu emprestei o meu ouvido, e você falou uma cota e eu fiquei aqui calado. Só em ficar calado eu já te ajudei, eu não te apontei, não te acusei. Não disse que você não prestava, que Deus não tinha obra na sua vida. Não, 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 não. Você falhou, irmão. Que Deus te levante. Eu vou estar aqui para ser um ajudador seu. Não como as pessoas dizem, o pastor encobre a falha dos outros. Você é tão santo que quando ouve a falha de alguém, em vez de ajudar, julga. Você está errado, crente. Você está errado. Você perde a paz, perde a comunhão com a fraqueza de outro. Não. Diga ao fraco, eu sou forte. Esse forte é Deus. O que Deus está nos ensinando nessa noite, no culto de ensino, é que até os guerreiros cansam. Bater cansa também. Apanhar cansa. Fazer o bem, está escrito, cansa. Não se canse de fazer o bem. Jesus disse, pastora Valéria, para que eu encerre, ou indo ao encerramento, Herbiane,
Maurino. Existem pessoas que me surpreendem. Eu nunca fiz nada por algumas pessoas, mas eu vejo gestos. E para aqueles que o Senhor já fez alguma coisa, eu não espero nada, eu espero de Deus. Porque se eu semear na sua vida e esperar que você me retribua, eu fiz com segundas intenções. Mas se eu semear na Mariana e colher na pastora Valéria, é a mesma coisa. É Deus me surpreendendo. Não tem nenhum problema. Agora, o que não pode acontecer é ingratidão. É como se a porta da igreja que te recebeu não fosse hoje a mesma porta, isso aqui se tornasse um ringue, uma disputa. Não, eu quero que a Bola de Neve cresça, eu quero que a Assembleia cresça, a Lagoinha cresça, a Batista cresça, Deus é amor, a Universal, a Mundial, eu quero que o povo de Deus seja salvo. E os que estão aqui sobre a tutela, enquanto quiserem ser obediente, não terá problema algum. Eu serei pastor de ovelha, como ele me pediu para que eu fosse pastor das ovelhas, e que eu a entregasse uma noiva, e que eu cuidasse, não violentasse, não abusasse dela, não fizesse dessa noiva, não engessasse, deixasse ela religiosa. Nós oramos para que Deus traga os fracos, mas só que aqui dentro já tem muita gente fraca. Vamos fazer o quê? Matá-las? Não, vamos ajudá-las. Chegou a hora de ajudar os fracos. Chegou a hora de ajudar os cansados. Jesus disse, presbítero Marcos, em Mateus 11, 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Ele sabia que os guerreiros iam cansar também. Você, que quem sabe através de uma declaração, estou cansado de ser chamado a atenção, então faça algo para não ser mais chamado a atenção. Jesus, quando em um momento ele esmorece carregando a cruz, lá estava o Simão Cirineu para carregar um pedaço aquela cruz. Tem hora que o seu líder vai dar a bambeada. Não é que ele não presta mais. Não é porque um pai é um ébrio que ele não merece ser honrado. Não, não. Ah, mas o pai do meu amigo ali é um pai exemplar. Mas o seu pai que não dá exemplo, ele não deixa de ser pai. Deus não manda você honrar porque ele é digno de honra. Deus manda você honrar porque é princípio de sobrevivência. Às vezes tem gente que diz assim, poxa, mas eu queria um pai bonitão, de 1,80 m, que fosse artista, que fosse um jogador. Meu pai, olha lá, não sai do bar, do boteco, não comprou um apartamento para mim, não comprou uma casa, não comprou uma tenda para mim. Mas é seu pai, você veio ao mundo por causa dele. Ele é seu pai, quem sabe é um analfabeto, mas é seu pai. Quem sabe é um drogado, mas é seu pai. Você só está aí, você só está estudando porque ele é seu pai. Ele gerou você. Espiritualmente, eu não gosto desse título, ao Senhor meu pai espiritual, não. A ninguém chameis de pai a não ser um. A pior coisa é quando você vê pessoas amigas, aliadas, que deveriam juntar força para ganhar almas, em nome da sua vaidade, do seu orgulho, elas lutam contra, elas pelejam.
elas denigrem, elas investem contra a sua própria família. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim. Jesus um dia chorou, olhando para Jerusalém. Ele diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis cuidar de vocês, como a galinha cuida dos seus pintinhos. Eu enviei profetas e vocês mataram. E Jesus sabia que enquanto ele estava curando, ele seria homenageado. Mas quando ele estivesse sangrando, quando ele estivesse demonstrando fraqueza, um dia eu escrevi na mesa: não é porque alguém está sangrando demais porque está perdendo. Jesus sangrou até a última gota de sangue, mas isso não demonstrou que ele estava perdendo, ele estava ganhando com seu próprio sangue. Sabe o que acontece? É porque eu tenho cara de durão. Eu demonstro fraqueza quando eu estou no banheiro, a sós com Deus. Mas quando eu estou perto de vocês, eu demonstro uma resiliência. Mas Deus sabe como o guerreiro está. E volta e meia Deus levanta um Abisai, um filho de Zeruia, que diz: pastor, aquela palavra, ela tocou o meu coração. Uau! Eu sabia que ia tocar. Mas às vezes você espera de um lado e Deus te surpreende do outro. Guerreiros que estão aí, esse choro não é de alguém que está demonstrando desistência. Não, é que eu estou apanhando e que você está apanhando também. Mas só que no meio dessa pancadaria, nós estamos nos unindo pela dor. Jesus disse a Paulo: eu vou mostrar o quanto ele vai sofrer. Quando eu aceitei a Jesus, eu só aceitei Jesus para morar no céu. Mas ele disse: você vai ser um pastor. Eu não sou filho de pastor. Não aprendi simplesmente observando o pior dos pastores, mas o melhor, olhando sempre o lado positivo. Eu sempre pedi para Deus para ser um pastor segundo o coração dele, não segundo o que a liturgia, o que a técnica, o que as normativas. Então você vê que em mim o que você tem como fraqueza é virtude diante de Deus. Não, pastor tem que ser durão. A pior coisa é quando você compara. Então cada um recebe o chamado e o ministério. São 5 dedos. Todos eles são diferentes. Mas todos eles, sem esse aqui, o menor, a minha mão ficava vulnerável para o soco. Mas é necessário que tenha um menor para fechar o punho. É legal o grande que sobressai, mas é importante o pequeno, que é apoio. Então entenda uma coisa: não importa quem você é nesse organismo, você é membro desse corpo. Então,
O próprio corpo nos ensina, quando tem alguma ferida, todo o organismo trabalha em prol desse organismo. Um dia que faltar a perna em alguém, Deus vai suprir na outra perna, vai dar força. O dia que faltar a audição, Deus vai surpreender na visão. O dia que faltar a visão, a audição vai surpreender. Todos fazem parte do corpo e todos trabalham para o bem-estar do corpo. Se você entendeu essa mensagem como desabafo, você não entendeu nada. Se você entendeu que esta mensagem é um grito de Deus para os que estão cansados, existe um lugar de descanso em Deus. Mas existem os Abisai da vida, que Deus levanta eles para defender um Davi que está cansado de empunhar a espada e que vão dizer: Davi, não vem mais para a guerra, você é a lâmpada de Israel. Nós reconhecemos o seu ministério e nós te amamos, Davi, e por amar você, nós vamos lhe poupar de muitas coisas. Tem gente que não poupa o pastor. Tem gente que não poupa o líder. Pega o pior das pessoas e jogam. Fala, não, pastor, tem que ouvir mesmo. Pastor não tem capa de super-herói. Ele é tão humano quanto você. Mas não é porque ele é tão humano quanto você. Ele não recebeu a unção da divindade, porque divino é só Deus. Eu termino com esta palavra fazendo um clamor para você. Ame mais, aborreça menos, seja mais produtivo e menos improdutivo, seja mais ativo e menos um frequentador de igreja. Seja mais um apoiador do que um apontador. Não reúna para só pontuar as fraquezas. Veja que um dia este Davi te deu alguma terra, te deu algum norte. Que Deus nos abençoe. Esse é o ano Recede. Graça, bondade e misericórdia. Aonde adquire isso, pastor? Na vida. São as grandes cicatrizes que demonstram que você é um sobrevivente de uma guerra. Mas alguns morrem na guerra. Não morreram como covarde, como desertor. Morreram como heróis, como mártires. Nessa lida, pastora, alguns morrem na guerra. Outros trazem marcas e serão condecorados. Eu não posso estar nessa guerra e ser alguém que luta contra. Seja você a favor do seu pai, do seu líder, da sua mãe. Filhos, amem os vossos pais, obedeçam os vossos pais. Marido, amai as vossas mulheres. Mulheres, sede submissa aos vossos maridos. Servos, obedecei aos vossos senhores. Essa é a recomendação bíblica. Se eu falei alguma coisa fora da palavra, você tem todo o direito de julgar a profecia, mas nunca o profeta. Que Deus nos guarde e nos abençoe. Eu saio daqui cansado? Não, aliviado, porque eu encontrei um lugar de descanso em Jesus. E eu sei que aqui tem um monte de Abisai. Que Deus levante muitos Abisai na nossa vida, no nosso ministério. Aqui na igreja, fora dela. Em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Fique todos na santa paz.
E, aleluia, vixe, deixa eu beber água aqui. Beijo no coração de todos vocês. Alguém aqui que deseja, no meio desta explanação, aceitar a Cristo ou voltar para Jesus, para conhecer o verdadeiro Evangelho. Eu não sei qual foi a sua decepção em outro lugar, não me interessa. Geralmente as pessoas que vêm para o ministério falando de outro ministério, quando ele sair daqui ele vai falar também desse ministério. Mas eu recebo muitas pessoas que falam assim: pastor, eu não tenho o que falar do meu pastor. Eu estou debaixo da bênção, debaixo da obediência. Eu pedi a bênção para sair. Eu não tenho o que falar de lá. E às vezes até tem, mas não fala. Essa pessoa também não vai falar se sair daqui. Como é diferente, né? Então, assim, quando alguém falar de você, que você não presta, essa pessoa um dia falou que você era 10, que você era abençoado, que você era um homem de Deus. Hoje ela já não vê você assim, porque a sua visão ficou deturpada por alguém ou por alguma coisa. Mas que Deus nos ajude de todas as decepções, que Deus nos ajude de todas as frustrações e que Deus nos dê um espírito e um coração igual ao dele, de perdoar e de amar incondicionalmente. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, sua família. Amanhã é sábado, né? Domingo é Santa Ceia, mas não haverá culto. Então, até segunda-feira, que vai sair o novo decreto, nós não sabemos, mas você que pode socorrer, abençoar ou o reino de Deus, fique à vontade. Glória a Deus. Abraço a todos. Direto de Santa Catarina. Que Deus abençoe, pastor. Sempre temos muito orgulho de ter sido pastoreado por vocês. Ô, Jonadab, meu lindo, um beijo no coração. Juquim, a Paula, Deus abençoe. Que bênção. Glória a Jesus. Que o Senhor guarde e proteja ainda mais o Senhor e a sua família. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos, tá bom? Eu sou muito mais feliz do que infeliz, pessoal. Eu sou muito mais realizado do que frustrado. Eu sou muito mais abençoado do que amaldiçoado. Eu sou feliz porque eu encontrei Jesus e Deus disse que daria para mim um rebanho. E eu sei o rebanho que Ele me deu. Tem nome e sobrenome. E se você é um desses, seja bem-vindo. Vem para somar, vem para ganhar, para granjear almas para o reino de Deus. Tchau. Tchau. Fique na paz. Tô só o pó. Tchau, pessoal. Um beijo. Tchau, pastora Valéria.